Olá, sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do podcast Negócios e Estratégias. Eu sou Josiane Moreira, contadora, mentora financeira e apaixonada pelo empreendedorismo. E criei esse podcast aqui para auxiliar você a ter estratégias e desenvolver o seu negócio com coisas que acontecem no dia a dia dos nossos empresários locais. Nossas apoiadoras são Loja Chile, com essa roupa maravilhosa que eu estou vestindo. Os acessórios são da Intuição Acessórios e Maquiagem e Cabelo Estética Hilda Pinheiro. No nosso episódio de hoje, vamos falar com Gabi Oliveira, natural de Porto Alegre, morava em Taquari, 25 anos como educadora física e há 6 aqui em Bagé. Deixou tudo, veio para Bagé e recomeçou. Uma história inspiradora que com certeza vai fazer a diferença para você que ainda está pensando que pode não querer começar. Foram muitos recomeços, muitas histórias e inspiração para você colocar em prática e não esquecer que empreender, se for a sua meta, o seu propósito, vale a pena. Vamos descobrir como ela construiu essa história de 25 anos de muita superação. Fica até o final, porque eu tenho certeza que você vai anotar muita coisa. E já nos segue aqui para acompanhar todas as novidades do podcast. Negócios e Estratégias Podcast. Gabi, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco. Para mim é uma nova proposta de trazer e relembrar vários momentos da minha vida e com isso também trazer, quem sabe, alguma inspiração para quem está me ouvindo. Como foi começar nessa área há 25 anos? Eu comecei fazendo uma outra atividade. Eu era secretária, comecei a fazer uma faculdade de secretariado bilíngue em São Leopoldo e como eu trabalhava na área, eu resolvi ir para essa graduação, né? Chegando lá, me deparei com algumas coisas que não me identificavam. E um dia uma amiga minha, que era psicóloga, ela disse: Gabi, mas o que tu gosta de fazer? Eu disse: eu gosto de jogar. Eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de estar em ambientes e conversar, trocar ideias. E eu não me identifico com isso. E daí faltava 2 semestres e meio, mais ou menos, para me formar, e eu resolvi abandonar o barco e começar tudo de novo. E daí eu fui para a educação física, né? Na época, a minha intenção até era fazer fisioterapia, mas não tinha como eu fazer nessa cidade. E como eu morava em Taquari, né, muito cedo nasci em Porto Alegre, muito cedo morei em Taquari, e de lá a gente fazia a transição, né? Ou estudava em São Leopoldo, Novo Hamburgo, Porto Alegre, né, ou Santa Cruz. Então tinha que ir viajar. Então eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Hoje muitos jovens têm bastante facilidade e acabam não estudando, né? Naquela época tinha que viajar para estudar e mesmo assim foi lá, superou e estamos aqui com muito sucesso. Quando eu comecei, eu estudava em São Leopoldo e logo depois eu passei para Santa Cruz em motivos mais de logística, porque eu precisava trabalhar de dia e lá tinha algumas disciplinas que só eram cursadas durante o dia e eu não tinha essa possibilidade. Então migrei para Santa Cruz. E chegando lá também foram outras dificuldades, porque era um curso totalmente novo, mas eu confesso que logo eu me identifiquei e fui galgando algumas coisas, né, dentro dessa proposta. Mas quais foram as maiores dificuldades naquele início ali nessa área já de educadora física? Eu morava e trabalhava numa área que não era a minha área de atuação, então eu tive que fazer muitos empenhos, né? Porque eu tinha que manter o emprego para poder terminar a faculdade e nisso eu consegui uma vaga que era turno de 6 horas. E daí isso me possibilitava trabalhar numa área que não era minha, do curso de graduação, e nos horários extras eu tinha mais 2 empregos. Então eu trabalhava dentro da minha área nesses 2 outros empregos. E assim eu fui levando por muitos anos, muitos anos. E quando é que nasceu o empreendedorismo? Né? Saiu da CLT e foi para o empreendedorismo? Foi uma decisão também justamente por ter sonhos. E eu acho que tudo na vida da gente começa a ter pelos sonhos. Quando eu fui fazer a faculdade, eu fui a primeira mulher da minha família a fazer uma graduação.
E isso era um sonho, porque eu pensava sempre que eu queria ter uma independência financeira. E eu achava que o único processo era por aí. E comecei, então, a buscar esse sonho de estudar. E quando eu estava trabalhando nessa empresa, em um certo momento eu percebi que se eu não desse um passo adiante e continuasse fazendo, né, mantendo aquele emprego ali, eu não ia ter chances de evoluir, né? E nisso eu tinha vários alunos, comecei a fazer um curso de yoga, mas foi um curso assim para o meu autoconhecimento, né, quando comecei no yoga. E eu já tinha vários alunos lá desde 99 lá da área do personal, então eu ia na casa deles, dava aula na casa das pessoas. Eu não tinha um lugar fixo meu. E quando eu fui fazer esse curso de yoga, quando eu vi, eu tive 3 alunas gestantes. E elas me chamaram, nós queremos fazer yoga para gestante, e a gente já sabe que tu trabalha com gestante, e nós temos um lugar para te dar aula e 3 alunos para te começar. E ali foi o meu start. Então eu comecei no outro espaço, que foi organizado por elas, e as coisas foram se organizando, foram acontecendo. Coisa boa, muita superação então nesse início, né? Mas com as pessoas certas foram surgindo estratégias certas de crescimento também, né? E possibilidades que te trouxeram até os dias atuais, né? Quando eu vi, eu tinha 18 alunos, e no espaço que eu dava aula cabia 4, 5 pessoas, e eu disse, onde é que eu vou botar tanta gente, né? E daí resolvi construir um espaço. E então foi outra superação, sem ter ele nem beira, né? Eu resolvi usar a minha credibilidade, porque eu não tinha crédito, mas eu tinha credibilidade, né? As pessoas me conheciam na cidade, uma cidade pequena, e eu resolvi construir. E daí foi batalhando de grão em grão mesmo. Consegui organizar o prédio, a estrutura, fiz a inauguração e eu precisava assim, de 25 alunos para poder manter as parcelas, né, daquela obra ali. E eu tinha 32 alunos, comecei a fechar com 32. Então as coisas foram, né, com muito suor e batalhando muito, metendo a mão literalmente na massa de pintar, plantar flores no jardim, organizar a limpeza da obra. Então começou com um trabalho braçal também. Primeira pessoa da família a ter faculdade, trabalhar em 3 empregos, estudar fora da cidade e ainda manter os empregos e ainda depois começar a empreender no personal e sem R$1 no bolso começar a construir o seu espaço através da credibilidade que ela tinha na cidade. Olha só, o que falta para você começar? Nada, né? Hoje é o dia de muita inspiração aqui com a Gabi, que hoje traz um trabalho personalizado e diferente, que nós vamos conversar daqui a pouco, mas para você que está aí querendo começar, já temos bastante inspiração. Agora nós vamos falar dessas estratégias de sucesso. Bom, estava tudo bem lá, construísse o teu espaço, estava com os alunos, tudo ótimo. E aí veio a nomeação do esposo há 6 anos atrás e ela teve que deixar tudo e recomeçar em outra cidade onde ela não conhecia ninguém. E aí, Gabi? Mais um desafio, recomeçar do zero. Do zero. Como era um sonho, né? E a gente tinha um dos nossos propósitos, né? Como a gente trabalhava bastante, um dos nossos propósitos com um filho pequeno já agora, nesse momento. O nosso propósito era dar atenção para a família e também ter mais tempo para nós e fazer aquilo que a gente gostava. Então, nessa época, eu já estava também trabalhando num concurso, né? Eu tinha passado um concurso, eu tinha uma nomeação, um concurso junto com a academia, com o meu espaço. E daí eu fui lá e pedi uma licença, interesse, e viemos para Bagé. E nessa ideia a gente fez toda a adaptação, primeiro da família, e resolvemos começar do zero. Lá pelas tantas, um dia eu caminhando pela cidade, perto da minha casa, eu achei uma construção que estava quase concluída. E eu disse, vai ser aqui, perto de casa, eu posso dar atenção para o meu filho, que era uma das prioridades, e posso começar de novo. E para mim ficar parada durante esses 6 meses que eu iniciei aqui em Bagé,
até a gente se estruturar, foi uma dificuldade, porque eu via que eu não estava produzindo. Né? E eu disse, não, eu não sou uma pessoa de ficar parada, eu vou atrás. Vou fazer alguma coisa, mesmo que seja simples, mas que eu consiga dar um start, um começo. Só que daí, isso foi em novembro de 2019, e veio a pandemia. Que, mais uma vez, um grande desafio, né? Fecha a porta, abre a porta, aquela história toda. E daí, nesse processo, começamos... surgiu uma outra sala, com uma localização melhor, e eu disse, é pra lá que eu vou. 3 meses depois, troquei de espaço. E fui para um local mais adequado, mais movimentado. E daí foi onde eu comecei uma outra coisa. Aula online, que eu nunca tinha feito. Também foi um outro desafio. E nessas aulas online, através de uma amiga, ela disse, Gabi, eu quero continuar fazendo aula contigo, que era uma amiga minha de Taquari. E ela reuniu lá algumas pessoas e a gente começou a fazer essas aulas online. E daí os meus alunos que eram daqui, que eu já tinha alguns alunos daqui, também começaram a fazer online. E às vezes a gente faz um formato híbrido, né? Alguns alunos no presencial, o celular ali do lado, e os outros alunos online, em cidades diferentes. Então foi também uma nova proposta, né, de desafio. Eu acho que o empreendedor, ele tem que estar sempre se atualizando, né, Gabi? Porque na nossa época não tínhamos lá, quando nós começamos a empreender, ou começamos a nossa vida profissional, nada disso existia. E nós tivemos que ir nos adaptando ao longo do tempo e aprendendo esse novo jeito de nos comunicar com os clientes, de trazer experiências novas, né? Eu acho que uma das coisas que fica muito para nós, em todos os casos, é essa necessidade de estarmos sempre em constante atualização, né, Gabi? E como eu também vim de uma cidade e por várias outras, né, eu trouxe algumas modalidades que eram diferentes, como o polidense, né, o poliesporte, que era a minha vertente, como eu já competi dentro dessa área também. Então eu vim com uma proposta nova, só que eu percebi ao longo do tempo que ela não teve uma grande aderência das pessoas, né, dentro do poliesporte, yoga, os aéreos, e dessa forma eu não ia conseguir me manter. E também com um número grande de academias que tinha na cidade, né, de Bagé, e tem cursos de formação dentro da área da educação física, a concorrência é grande, né? E o que eu pensei foi qual é o meu diferencial. Conversei com algumas pessoas que me deram alguma luz e eu acho que também eu fui atrás de bastante coisas, assim, de conhecer pessoas, conhecer grupos, fazer contatos, né, essa questão do marketing pessoal, né, de ir buscando que as pessoas pelo menos soubessem da minha existência. Te conheci no grupo do Cobame, né, e hoje nós temos uma sociedade que é o Plenitude, e ela me traz muito essa inspiração, por isso que eu convidei ela hoje para estar aqui conosco, né, e ela foi, sem conhecer ninguém, para uma feira, nós dividimos o espaço na feira. E ali ela mostrava todo o trabalho dela e muito network, muita conversa, trazia muita proximidade para o público, né? E numa proposta totalmente diferente do que a gente tinha aqui na cidade, né? E daí, aos poucos, eu fui moldando o meu negócio, né? Trazendo algumas coisas que eu achava que era interessante. E a procura que o público tinha, né? Eu tenho dores, tenho lesões, tenho isso, tenho aquilo. E queria um atendimento mais diferenciado. E como eu já tinha esse, né, histórico lá atrás de trabalhar como personal, de fazer uma pós-graduação voltada para essa área, né, de avaliação e prescrição de treinamento personalizado, que eu fiz em Porto Alegre. E eu acho que tudo isso somou, né? Uma das coisas que eu mais levo para a minha vida é que a gente tem que ir agregando coisas, né? Nada que deu errado não é importante, que a gente não possa aprender com aquilo e trazer para nós. E tudo que deu certo também é um baita aprendizado, né? Que faz a gente talvez se motivar um pouco mais para seguir adiante. Então, é lapidar todo instante, buscar recursos e moldando os nossos negócios e até achar o ponto certo, né? Um ponto ideal para a gente dar essa continuidade.
Porque na realidade não existe um ponto certo, né? Cada uma de nós é de uma forma, cada um tem seus valores, cada um tem o que importa, o que não importa. Nós precisamos nos autoconhecer, né, Gabi? Que é o que vai fazer com que nós tenhamos um propósito e passamos a nos sentir cada vez mais felizes com as nossas escolhas. E isso é o que a Gabi traz, né? Um atendimento personalizado, horários diferenciados, essa questão do desenvolvimento do aluno conforme as dificuldades e necessidades deles. E ela trata com todo um carinho, uma exclusividade que faz a diferença para os alunos. Hoje, Gabi, quais as modalidades que tu tens para oferecer para os teus alunos? Nós temos uma prática de yoga, né? Temos a parte dos aéreos, tecido, lira, o pole, esporte. Tem uma parte da musculação. E tem uma Thai Yoga Massagem, que é uma massagem indiana também. E além disso, todas essas modalidades, elas não são exclusivamente de um método, né? Eu não uso só um método. Então, eu lanço mão de vários outros recursos, né? A liberação miofascial, algumas técnicas de massagem, técnicas de alongamento. Então, dependendo da necessidade, da abordagem que aquela pessoa necessita, a gente usa todos esses recursos. Então, o atendimento é muito exclusivo e tem uma gama muito grande de informações e variações para que não se torne uma aula monótona e sem agregar alguma coisa na vida da pessoa. Então, eu uso também um recurso muito legal, que é o ouvir as pessoas. Ver o que elas estão sentindo, porque as emoções também interferem no nosso físico, assim como o nosso físico interfere nas nossas emoções. Olha que legal, que diferencial único, né? Porque além de conseguir agregar vários esportes numa mesma aula, tudo adequado à necessidade do paciente, né? Então, é realmente uma academia diferenciada, a Go Gabi, academia personalizada, que fica lá perto da Unipampa, depois a Gabi vai contar para vocês. Mas, independente do local, vale a pena vocês fazerem aula com ela, porque é totalmente diferente de toda a aula de academia que vocês já experimentaram. É realmente personalizada. E uma coisa que eu acho muito diferente até, né, Gabi, que foi uma das coisas que a gente traz lá no Plenitude, é o teu propósito. Né? Então, a academia ela não é mais uma academia, ela é uma academia com o propósito de trazer qualidade de vida e bem-estar para os teus alunos. Né? Então, tu faz de toda forma para que o cliente se sinta bem, para que ele pratique aquela aula. Não é mais um, ele é aquele aluno, aquela pessoa que vai ter uma qualidade de vida melhor. E isso é o que diferencia. Eu acho que é o que diferencia o teu trabalho e essa questão também de tu ter esse propósito. De onde surgiu esse propósito, assim, na tua vida? Eu acho que veio muito do meu propósito de vida, né? Eu sou uma pessoa que passei por vários perrengues, várias dificuldades na vida. E sempre eu ficava pensando, sabe, mas qual é o propósito disso tudo? O que eu vou levar, o que eu tenho que construir, o que eu tenho que mudar. Não dá para ficar só lamentando. Então, eu sempre fui muito de correr atrás. Mas os valores, eu acho que essa questão de ter uma qualidade de vida, de viver bem, de viver feliz, de estar em paz consigo, estar de bem consigo. Então, esse autoconhecimento, ele é explorado dentro da prática, né? Então, eu tento perceber as pessoas e tento me perceber não só como um corpo, mas esse corpo sendo a forma da gente manter a vida. E a forma de manter a vida é cuidar dele com muito zelo, com muito carinho, com muita atenção. E é isso que eu tento passar para as pessoas, que o movimento é apenas um caminho para a gente buscar esse bem-estar, essa qualidade de vida, e para a gente ter essa vida assim, longa, mas muito prazerosa. Para a gente olhar para trás e perceber, valeu a pena ter estado aqui. Na última palestra que a gente fez, a Gabi levou fotos da pessoa com esporte aos 80 anos e sem esporte aos 80 anos. E qual é a diferença, Gabi, que realmente representa isso? Claro que a gente vê nitidamente no físico, né? Mas só a gente ter autonomia,
ter disposição para viver, ter alegria, brilho, sangue nos olhos, né? Conseguir fazer as tuas coisas do teu jeito. Eu acho que isso tudo não tem um preço, né? E eu acho que esse é o propósito da gente estar aqui, nesse momento, nessa vida, com essa intenção de viver bem e viver feliz. E o corpo é o caminho que a gente tem para isso. Com certeza, né? A gente vai envelhecendo, a gente vai endurecendo, a gente vai tendo dores. E se a gente não investir tempo de qualidade para a nossa saúde, qual é a velhice que a gente vai querer ter, né? Então, essa busca pelo autoconhecimento e pela qualidade de vida, não adianta chegar aos 80 anos e querer buscar, mas ela é um caminho o quanto antes melhor. E a Gabi traz toda essa essencialidade através da academia, onde ela traz serviços personalizados para cada dificuldade, para cada problema que a pessoa tem e faz com que ela consiga aumentar a mobilidade, viver sem dores. Mas isso é um trabalho personalizado que, se você usar no seu ramo, seja ele qual for, com certeza você vai ter muitos clientes lhe procurando, porque hoje o que as pessoas querem é não ser mais um, é se tornar importante, parte do processo. Então, a nossa dica aqui que a Gabi nos traz é essa parte: desenvolva planos de fidelidade únicos para os seus clientes. Seja único na vida deles, porque com certeza vocês vão ter um cliente por muito mais tempo, com um custo bem menor de aquisição de novos clientes. Gabi, quais estratégias você acha importante para quem está começando um negócio novo, seja onde for? Porque tu saiu de uma cidade com um perfil, veio para outro. E aí, o que foi importante? Que essência tu utilizou para conseguir conquistar as pessoas aqui em Bagé? Eu acho que primeiro é ouvir, né? Ouvir as pessoas, ouvir as necessidades. Outro foi tentar pegar tudo isso e trazer para aquilo que eu acredito, para aquilo que eu acho que é importante, aquilo que é talvez o meu sonho, né? Eu consegui conciliar isso, né? Eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem, porque quando pensa, eu tenho mais de 25 anos na área, imagina se eu fizesse isso o tempo todo sem gostar de fazer isso, eu não ia fazer bem. Outra é, eu acho que ter essa humildade de sempre procurar ser melhor, né? Buscar esse polimento, esse aparar as arestas, né? Então, estudar bastante, buscar recursos, fazer contatos, fazer um marketing pessoal, fazer a divulgação. Então, eu acho que tudo isso é um contexto, mas sempre inicia pelo teu sonho, por ouvir as pessoas e buscar talvez curar as dores, as necessidades de cada um. Eu acho que aí tem um casamento perfeito para ter uma longevidade do nosso negócio. Com certeza. Olha que lições, hein? Apontem todas, porque depois vocês vão esquecer. Gabi, agora para nós nos encaminharmos para o final. Dicas para os novos empreendedores. Se você pudesse voltar no tempo, o que faria diferente? Talvez eu tivesse sofrido um pouco menos, né? Com as ansiedades, assim, a gente fica naquela expectativa de, ai, será que vai ser isso, será que vai ser aquilo? Não, vai lá e faz e ajusta. Né? Hoje está uma frase muito comum: primeiro a gente faz, depois melhora. E eu acho que é mais ou menos por aí, né? A gente não sofre por antecipação. Então, usa o que tu tem naquele momento, aplica, faz com amor e com dedicação, tenta trazer esse olhar humano para as pessoas, porque eu acho que isso é o diferencial, né? E começa do jeito que vocês estão, como vocês estão, com medo mesmo, encara e vai lá. Eu estava dizendo no episódio anterior que eu comecei com um sonho, o podcast, né? Porque eu queria ser jornalista e a minha mãe disse que eu ia fazer contabilidade, né? Mas eu não sei estar aqui, não sou jornalista, não falo bem e eu tô melhorando a cada episódio, né? Porque a vida é assim, a gente não nasceu pronto, né, Gabi? A gente vai aprendendo ao longo do caminho.
E não é sobre a perfeição, é sobre o quanto a gente melhora. E aquilo que nós temos muito no Plenitude, né? É sempre sobre nós e nunca sobre o outro, né? O quanto a gente precisa investir no nosso autodesenvolvimento, na nossa felicidade. E isso hoje, fazer o podcast, me traz felicidade. Era um dos meus propósitos de vida. E por isso que eu estou aqui com vocês, trazendo esse monte de conhecimento dessas pessoas que vêm aqui trazer muitas estratégias e falar dos negócios delas, que deu certo ao longo de muitos anos. É um sonho que saiu do papel e hoje faz parte do seu dia a dia. Eu acho que ter tomado as decisões que eu tomei, ter arriscado, ter pedido ajuda quando eu precisei, né, da minha família. Acho que sem o apoio deles, principalmente do meu marido, da minha avó, das minhas tias, da minha mãe, de todos, que de alguma forma ou outra contribuíram ali, né, eu não teria tido esse sucesso. Né. E uma outra coisa que eu acho que assim, é essencial, a gente nunca pode se definir como pronto. A gente tem que estar sempre buscando algo mais. Ah, consegui aquela meta? Vou em busca de outra. Eu acho que isso faz a gente brilhar o olho, acordar de manhã com aquela vontade. É aquela motivação interior, né? De buscar aquilo que nos faz bem. Então, eu acho que esse é o caminho. Vai atrás dos teus sonhos, faz aquilo que te faz bem, te deixa feliz. E essa é a tua motivação. Dos diversos cursos, treinamentos, palestras, mentores, o que você acha que foi assim fundamental, mais importante na sua carreira? Eu já passei por muita coisa, vocês não imaginam, né? Porque tudo que me dava vontade, que eu tinha condições de fazer, porque muitas vezes a gente não tinha condições, eu fui atrás e busquei. Mas eu acho que a prática de yoga, para mim, foi essencial. Porque ela me trouxe autoconhecimento, ela me trouxe esse olhar interno, esse olhar para Gabi, quem tu é, o que tu gosta, o que tu busca da tua vida, qual é a tua essência. Então foi nessa prática que eu comecei a despertar um pouco mais para mim. E isso eu tento trazer também nas minhas práticas, que as pessoas descubram o que faz bem, que elas acreditem no potencial delas. Muitos alunos chegam lá e dizem assim, não, esse peso não, isso aí eu não consigo, não, esse movimento nem pensar, nunca fiz isso na minha vida. E a gente vai construindo até que a pessoa se supera. E essa superação, ela não é só física, ela é das crenças que a gente tem sobre nós. E o yoga foi uma forma de acreditar que eu podia. Olha, que lição, hein? Vocês já anotaram mais essa? Com certeza, essa é a cereja do bolo, hein? E eu tive lá praticando a yoga com a Gabi, eu que jamais imaginei que iria fazer, porque eu sou muito agitada e tudo. Eu pensei que eu ia ficar sentada lá, deitada e pronto. Não, uma aula maravilhosa, super dinâmica, que me fez sair com outra visão do yoga e com certeza me trouxe muito mais centramento. Às vezes a gente tem essas crenças limitantes e a gente já tem informações pré-estabelecidas lá e pré-julgamentos. Vamos experimentar, vamos entender cada coisa, porque às vezes aquilo era tão importante de experimentar e de ter aquelas sensações e sentimentos e a gente acabou deixando por crenças nossas, né? Eu acho que hoje tem tanta possibilidade que vale a pena, com certeza, a gente experimentar as coisas boas da vida, as coisas que nos trazem vontade de viver, nos trazem estímulos para sermos melhores para nós e nos sentirmos melhores, né, Gabi? Então agora nos encaminhamos para o final. Foi incrível a participação da Gabi aqui conosco. Com certeza vocês anotaram muitas coisas, muitas lições que vocês já podem colocar em prática aí a partir de amanhã. Antes de nós terminarmos, Gabi, conta para nós qual o conselho que você dá para quem quer começar a empreender. Primeiro, eu acho que sonhe. Acredite em você. Não se compare com outras pessoas. Busque aquilo que é o teu diferencial, porque as pessoas certas vão vir e as pessoas que acreditam na mesma proposta que tu acredita vão
achar o teu trabalho interessante e vão participar desse processo. Então, sonhe muito, faça muito, estude muito. Então, Gabi, as redes sociais da GoGabi, o endereço, como as pessoas vão te achar aí nas redes sociais para irem lá fazer as aulas maravilhosas que tu falasse aqui para o pessoal? A GoGabi Academia Personalizada, Go de Gabi Oliveira, fica no segundo andar do Slice, próximo da Unipampa, na Avenida Maria Anunciação Gomes de Godoy, 990. As redes sociais tem Instagram, Face, mais algumas outras. É Go, Gabi, Academia Personalizada. Então espero todos para uma visita, que façam uma aula experimental, percebam, sintam qual é o movimento, o que traz, né, esse movimento para vocês. E daí, a partir daí, vai tentando trazer as tuas conclusões. Mas sempre experimente. Então, é isso aí, pessoal. Experimente, já entra lá, segue a Gabi e marca a aula para começar a se movimentar. E antes de nós terminarmos, já segue aqui as nossas redes sociais também, Negócios e Estratégias Podcast, e compartilhe com quem você sabe que vai ser importante esta história. O podcast Negócios e Estratégias nasceu para você que quer empreender ou que já empreende e que está com alguma dificuldade ou quer alavancar o seu negócio, porque aqui são práticas diárias, onde os nossos entrevistados têm muita experiência para contar para você e mostrar que é possível sim empreender. Embora tenha que ter muitos diferenciais, muitas coisas juntas, mas nós a cada podcast temos inspirações maravilhosas. Já salva também esse podcast e manda para as pessoas. Nos vemos no próximo episódio do podcast Negócios e Estratégias. Vejo você lá!